Sim, bom, para quem não sabe, meu nome é Samela Saus. Se você tiver alguma dúvida sobre o tema de hoje, qualquer dúvida ou o que quiser mandar, manda aqui que eu vou ler, o pastor vai responder. E, bom, já para o nosso pastor maravilhosinho, Vanderlei, não está aqui com a gente hoje, mas seguimos firmes e fortes, né, pastor? É isso aí, estamos juntos. Bom, eu acho que todo mundo, né, praticamente é muito ansioso. Eu acho que a gente tem muita dificuldade na hora de saber qual que é a nossa, não a nossa vontade, mas saber se realmente o caminho que a gente está trilhando tá certo, se está dentro da vontade de Deus. Eu acho que, pelo menos eu também tenho muita dificuldade nessa área, né? Então, como que eu sei diferenciar, qual que é o primeiro passo de saber diferenciar qual é a minha vontade e sendo que é da vontade de Deus? Como que eu sei fazer essa diferenciação aí? Ok. Primeiro eu quero deixar um texto que vai ser a base de tudo que nós vamos falar hoje aqui. Está lá em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 15, que diz assim: Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Bem, a ansiedade, na verdade, nem todo mundo é ansioso, mas a ansiedade é muito comum. Então, muitas pessoas têm sim ansiedade, e algumas num grau muito leve, outras num grau um pouco mais intenso, e algumas num grau bem intenso, bem avançado da ansiedade. E essa ansiedade nada mais é do que a insegurança, principalmente acerca do futuro, e o futuro ele está diretamente ligado às decisões que nós vamos tomar hoje. Então, sempre quando nós fazemos uma escolha, sempre quando nós tomamos uma decisão, nós estamos tomando uma decisão que certamente vai afetar o nosso futuro a partir daquele momento, né? Então, como que eu posso diferenciar a vontade, a minha vontade, da vontade de Deus? Na verdade, o importante é que nós não, é se nós não precisássemos fazer essa diferença. Na verdade, o ponto em que Deus está trabalhando em nós é para que a gente chegue no momento em que não há diferença entre a vontade de Deus e a nossa vontade. Mesmo considerando que somos pessoas livres, tendo livre-arbítrio, mas o ponto para a gente, e tendo assim uma referência, um diferencial para entendermos assim, isso é da vontade de Deus ou não? Ou é simplesmente a minha vontade? Então, o primeiro ponto, e é o ponto mais importante, é a palavra de Deus. Então, aqui no texto diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, a palavra do Senhor, as Escrituras, devem habitar ricamente em nós, de uma forma abundante, de uma forma muito clara. Nós não apenas como meros leitores, mas como conhecedores das doutrinas bíblicas, dos princípios de reino de Deus, para que quando nós tivermos que tomar alguma decisão, fazer alguma escolha, fazer um negócio, começar um relacionamento e etc., nós tenhamos a plena convicção de que a decisão a ser tomada, ela em momento algum fere ou ferirá os princípios do reino de Deus. Então, qualquer decisão que nós precisamos tomar, se ela ferir os princípios do reino de Deus que estão explícitos e implícitos nas Escrituras, já não é a palavra de Deus, por mais que eu queira. É que eu sei, por exemplo, muitas vezes a gente tem muitas vontades ou, né, desejos de fazer alguma coisa, algum planejamento. E eu acredito que realmente Deus, né, pode nos abençoar e, né, o desejo do nosso coração e Deus pode ajudar a gente a alcançar. Mas eu também acho
que muitas vezes a gente quer muito alguma coisa, quer muito né, ir para tal lugar ou fazer alguma coisa, mas talvez não seja aquilo que Deus tenha pra gente, entende? Então, assim, eu quero sair do meu emprego, eu quero fazer alguma coisa diferente, entendeu? Mas é da vontade de Deus? É assim, é uma vontade louca. Ou quero fazer um curso tal, entendeu? Agora. Eu quero muito, mas é da vontade de Deus no momento? Como que, entendeu? Qual que é o passo que eu devo seguir para ter também essa diferenciação e talvez não estar fugindo assim, mas é minha vontade, mas Deus vai abençoar? Como que... Isso, muito importante. Na verdade, é a nossa vida, né? Nós vivemos assim. Nós vivemos querendo fazer, vivemos querendo, bom, além da necessidade de fazer escolhas, de tomar decisões, nós sempre queremos alguma coisa, e isso é bom, porque o dia que você e eu pararmos de querer algo, de sonhar, de ter os nossos projetos, significa que nós já morremos, né? Nós já estamos aqui fazendo nada. Então, existe aí um contraste muito grande, muitas vezes, que é a nossa vontade da vontade de Deus. Isso significa que, quanto mais forte é a nossa vontade, e quanto maior é esse contraste, significa que a nossa vontade não está afinada com a vontade de Deus. Bom, eu cito incessantemente o texto de Paulo, Gálatas 2:20, né? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando eu vou, à medida que eu vou conhecendo a palavra de Deus e vou vivendo, me empenhando em viver a palavra de Deus, então eu preciso tomar uma decisão. E eu, conhecendo a palavra, mas a Bíblia diz isso, e eu quero isso, a proposta é essa, e essa proposta tem isso aqui ou aquilo ali que não está de acordo, então eu já não devo fazer isso. E aí eu entendo a sua pergunta no sentido de que nem tudo é pecado. E esse é o ponto que às vezes nos confunde. Sim. Não é verdade? Sim. Às vezes a gente fala assim, mas isso aqui não é pecado. Isso não é pecado, isso não é pecado. Então, será que é vontade de Deus? Porque não é pecado. Às vezes a gente só quer viver uma vida mais animada, e ter uma loucurinha ali, uma loucurinha aqui. A loucurinha já não é da vontade de Deus. A loucurinha santa, entendeu? Deus não nos chamou para sermos loucos, na verdade, né? Mas eu entendo o que você quer dizer. Então, assim, isso é muito importante, porque a gente precisa prestar atenção nos sinais, nos princípios da palavra de Deus e nos sinais que Deus está dando para nós. Nunca podemos esquecer que Deus habita em nós na pessoa do Espírito Santo. Então, para que o Espírito Santo está ali, está em nós? Só para ser, eu acho que eu te falei isso na última mensagem que eu preguei, para ser um acessório, para ser uma joia só? Não, o Espírito Santo é uma pessoa que se comunica conosco. Então, o ponto principal é nós entendermos que nós não estamos aqui para satisfazer o nosso desejo, a nossa vontade. Não é o nosso reino, é o reino de Deus. Por isso que Jesus, na oração lá em Mateus, ele ensina dizendo assim, venha o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, nós precisamos tomar cuidado porque a nossa vontade, o Salmo 37, né, diz assim, agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. O que significa isso? Que Deus tem prazer em saciar o nosso coração. Por outro lado, não significa que Deus vai saciar o nosso desejo, o desejo do nosso coração, fazendo aquilo que nós queremos. Muitas vezes Ele nos conduz numa direção diferente, mas mesmo assim, Ele traz em nós uma satisfação de estar no lugar certo, de estar fazendo a coisa certa, de estar honrando e glorificando. Vou dar um exemplo bem prático e que nem eu nem você passamos, e talvez muitas pessoas que estão nos vendo não passou por isso. Quem de nós acha que é fácil fazer missão lá na África, fazer missão no Oriente Médio, fazer missão lá no Iraque, na Índia, China, Coreia do Norte,
onde as pessoas são perseguidas e até mortas, assassinadas? Ninguém. Né? Então, qual seria, num primeiro momento, a nossa vontade humana, nossa vontade carnal? Pode dizer assim, é estar lá em Cancún, curtindo uma praia, Eu ia fácil. né, no hotel 5 estrelas e etc. E às vezes a gente até pede isso, e não está errado pedir, né? Aí tem que ver... O não eu já tenho, né? Só falta a humilhação. questão é se Deus não der, a gente fica brigadinho com Deus, né? Mas eu quero dizer assim, então, essas pessoas que estão, muitas delas morrendo por causa do Evangelho, e talvez não cheguem a um extremo desse, mas estão sendo privados de muitas coisas, distantes dos seus parentes e etc. E mesmo assim, há uma satisfação imensa em seus corações, mesmo Deus tendo conduzido essas pessoas numa direção muitas vezes diferente, totalmente diferente daquelas que elas queriam no início. Percebe a questão? E aí onde eu digo que o ponto é em que a nossa vontade vai se afinando com a vontade de Deus até o ponto delas se encontrarem, aliás, da minha vontade se encontrar com a vontade de Deus, porque não é Deus que precisa se adaptar à minha vontade, à nossa vontade. É a nossa vontade se adaptar à vontade de Deus. Então, o primeiro ponto é a gente estar claro se essa vontade, se essas questões não vão estar ferindo algum princípio da palavra de Deus, e o objetivo, a motivação nossa, seja realmente reino. Porque nós não estamos neste mundo, gente, para viver o nosso reino, para viver a nossa vontade. O que não significa que a gente tem que estar acorrentado num lugar fazendo nada, entende? Mas estarmos convictos de que estamos nos empenhando para realmente fazer a vontade de Deus. É que tem a questão também que eu acho assim, a gente sempre ouve que né, a gente não consegue imaginar os sonhos de Deus para nossa vida, né? Acho que todo mundo quer viver aquele sobrenatural de Deus. Então também tem essa questão, às vezes, a nossa vontade de ser pra gente, assim, seria top, seria um negócio, assim, muito legal. Mas talvez aquilo que a gente queira esteja, assim, bem abaixo do que Deus tem para nós. Também tem pelo menos eu tenho esse sentimento. Será que, tipo assim, qual que é o sonho de Deus para mim, entendeu? Qual que é, o que ele tem para mim? Então, eu acho que às vezes também fica muito na cabeça isso, mas será que isso, tipo, não é abaixo? Ou será que, entende? Como ver essas questões, assim? Como discernir, como discernir. isso aí, né? Primeiro, a gente precisa também desmistificar algumas questões, né? Então, a gente sempre tem a ideia de que Deus vai usar todo mundo, todas as pessoas, para estar se comunicando com grandes multidões, para falar com muita gente, para levar em palácios e falar com reis e presidentes, como, por exemplo, foi o ministério do Billy Graham, que morreu há pouco tempo, né? É só nós olharmos a história e nós vamos ver que na história cristã teve muitos, mas muitos homens e mulheres que foram tremendamente usados por Deus, mas nem todos estiveram em evidência, como Billy Graham, como John Wesley, como John Calvino, como, enfim, muitos outros aí que a gente conhece, que a gente já ouviu e já leu sobre eles. Então a gente fica, às vezes, aguardando ou sonhando algo assim, nossa, Deus tem algo muito, e aí eu vou usar uma palavra, muito tremendo, né, para mim, e às vezes a gente deixa de perceber que estar dentro da vontade de Deus é, muitas vezes, ser usado por Deus em coisas pequenas, em coisas comuns, em coisas que muitas vezes as pessoas não vão ver, em coisas que vão fazer com que nós não fiquemos, aliás, em evidência. Então, esse que é o ponto. Então, aí eu fico dentro dessa pergunta, dessa colocação que você fez, né? Como saber o que Deus tem para mim, o que Deus quer de mim? Não é difícil. Deus quer que eu e você sejamos útil no reino dele, bênção no reino dele, tenha um profundo relacionamento com ele em primeiro lugar, né?
não na posição de servos, embora estamos para servir, mas como filhos que servem a Deus e servem pessoas. Então, esse é o propósito do nosso chamado: servir a Deus, servir pessoas. Então, tudo aquilo que esteja ligado a esse chamado, para esse fim, é da vontade de Deus. E aí, por exemplo, vou citar o nosso exemplo aqui da nossa família. Saímos do Brasil, viemos para Portugal, né? E, claro, foi um tempo, a gente esperou bastante, a gente pensou bastante, a gente demorou bastante para tomar essa decisão. Até o momento que nós entendemos, é o momento, vamos e tal, e viemos, estamos servindo e queremos servir cada vez mais. Mas e se a gente não tivesse vindo para Portugal? Estaríamos servindo em Curitiba, em outro estado do Brasil, estaríamos servindo em outro lugar do mundo. Então, a questão não é muitas vezes o lugar, não é muitas vezes o número de pessoas ou um povo específico, mas é o nós nos entregarmos a Deus para que Ele nos guie nessa direção. E uma vez que nós fazemos isso, entendemos, Senhor, faça a Tua vontade. Muitas vezes Deus vai fazer a nossa vontade, porque a nossa vontade já está mais alinhada com a vontade dEle. E às vezes nós não vamos nem precisar renunciar a certas coisas, claro, desde que essas coisas não sejam pecado, né? Porque Deus, Ele vai às vezes nos mimar, às vezes, não é sempre, às vezes, né? Porque é tão tranquilo fazer a vontade de Deus, estou dizendo, quando nós atingimos esse nível, nós, né? Não é que eu já atingi, estamos, como Paulo dizia, né? Não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. E Isaías, ele fala sobre isso, que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, né? Então, os planos de Deus são mais altos que os nossos planos. Então, é verdade que sempre Deus vai estar além. A visão de Deus, até mesmo porque Ele é onisciente, né? Ele está sempre vendo lá na frente. Para Ele não tem presente, passado ou futuro. Então, Deus está sempre à nossa frente. E nesse entendimento, Ele sabe perfeitamente, Ele tem os planos que são realmente sublimes, são superiores aos nossos, e a vontade dEle é sempre boa, é sempre agradável e é sempre perfeita. Paulo fala isso lá em Romanos, né? Eu acho que tem a questão de tranquilidade também, né? Eu Sim. acho que uma coisa que ajuda em saber também na vontade de Deus é assim, tá muita inquietação, muito negócio Boa. assim doido, já não pode ser Isso. tanto, né? Mas Está no versículo 15 aqui, do texto que a gente leu. Diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então, assim, é bem isso que você falou. Às vezes a gente quer tomar uma decisão e a gente está inquieto, não está percebendo a paz de Cristo naquilo. Está incomodando, está realmente tirando sono e etc. Então, espera um pouquinho. Não significa que não seja, mas significa que talvez você precisa orar um pouco mais. Você precisa esperar um pouco mais. Às vezes você vai tomar a mesma decisão que você tomaria naquele momento, mas você precisa esperar mais uns dias, mais uns meses, talvez mais uns anos. Então, nesse texto, Paulo está dizendo exatamente isso, que a paz de Cristo precisa ser em nós o árbitro. O que é o árbitro? Se você pegar um jogo de esporte, um jogo de futebol, por exemplo, então o árbitro, conhecedor das regras do jogo e vendo tudo o que está acontecendo, ele define ali o que é correto e o que não é. E ele diz, olha, isso pode, isso não pode. Isso é penalidade, isso não é. Então, o árbitro dizendo a nós, que no caso é o Espírito Santo, através da paz que vem do Senhor Jesus Cristo, da pessoa do Espírito Santo em nós, vai aquietar o nosso coração e diz, vai lá, que é beleza, é tranquilo. eu queria mandar aqui um abraço aqui para umas pessoas que nos acompanham, né? Bom, primeiro, Cimezinha Saus, né, minha mamãe, Silene Saus, lá do Brasil, mesmo com o fuso horário, nos assistindo. Eduardo Batista, Reginaldo Eduardo Burati, Batista. é ele, Magninha. E
vocês que querem fazer uma pergunta, faça igual o Eduardo Batista, que a gente tem que providenciar a carteirinha dele também. Vamos fazer sim. Faça igual ele, já manda sua pergunta aqui sobre esse tema, ok? Sobre a vontade de Deus, sobre a nossa vontade. Manda aqui que a gente vai responder. E vamos lá para a pergunta do Eduardo. Então, pastor, Bom, olá, boa noite. Boa noite, Eduardo. Então, pastor, ele disse assim: eu, por exemplo, quis sair do meu emprego e orei para que fosse da vontade de Deus. Imediatamente tive 2 sinais em como não era a altura de mudar, mas depois, mais tarde, acabei por mudar depois de aguardar o tempo certo. Sei que isso mexeu com o meu futuro. Eu sei que o que eu estou vivendo agora foi decisão que eu tomei, mas pela vontade de Deus. Mas as coisas não estão no caminho certo. Será que eu não li bem o que Deus me falou, ou as coisas tinham que ser mesmo assim, como estão a ser? Pergunto, será que Deus está a testar a minha fé? Qual o caminho que eu terei de tomar, mesmo orando e lendo a Bíblia? Muito boa pergunta, Muito boa. Eduardo. Boa noite. Uma alegria ver você mais uma vez aqui conosco. Olha, eu pensando sobre esse tema, então eu separei um ponto para tratar com vocês. O ser humano ele tem uma facilidade de transferir responsabilidade. E eu não estou dizendo que é o seu caso, mas pode até ser. E se não é o seu, pode ser de muitas pessoas. E muitas vezes eu já fiz assim e estou sujeito a fazer também. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente quer tanto uma coisa que a gente transfere a responsabilidade da problemática para Deus. Ou seja, a gente quer aquilo, e a gente fala, vou orar, se for da vontade de Deus, vai cair um pingo d'água no meu rosto. Aí eu saio lá de dentro de casa na hora da chuva e, puf, cai um monte. Nossa, caiu mais que caiu 1000. Então é da vontade de Deus. Ou, mesmo que eu não faça alguma prova assim, que eu particularmente não gosto muito, eu não estou dizendo que é errado, mas eu não gosto de fazer essas provas assim, né? Mas, às vezes a gente quer tanto uma coisa que a gente diz assim, eu vou orar. E ora ali, mas não está nem preocupado se Deus disse sim ou se Deus disse não. Considerando que você e eu somos livres para trabalhar em qualquer trabalho, desde que esse trabalho seja digno. Então, assim, e desde que você também queira ser bênção naquele trabalho. Então, eu vou dar um outro exemplo aqui que vocês vão entender melhor o que eu estou falando. No Brasil, uma vez eu comprei um carro e eu queria muito aquele carro. Não precisa falar o modelo. Oh, meu Deus. Eu queria muito aquele carro. Comprei, como disse, desculpa. E depois eu gastei tanto com esse carro, gastei. O carro me custou 3 vezes o valor do que eu tinha pago. O diretor tá aqui, como é que é? Ele gastou bastante mesmo com o carro. Eu tive essa informação aqui agora. Eu gastei umas 3, 4 vezes o valor que eu tinha pago, que daria para comprar um carro muito maravilhoso, quase que 0 quilômetro. Aí, conversando com um pastor amigo meu, o pastor Alberto, eu não sei nem se ele lembra disso, mas eu disse assim, rapaz, esse carro parece que era tão bom, parece que era tão da vontade de Deus, e agora eu estou com todos esses problemas. Ele falou assim, olha, a questão é que às vezes a gente quer tanto uma coisa ou algo, que a gente fecha os olhos para os sinais que estão ali claros na nossa frente de que aquilo lá pode não ser tão bom quanto parece. Então a gente quer tanto que a gente não vê o sinal negativo. A gente só vê o que é positivo. Então eu vou usar esse exemplo do carro para ficar bem claro para nós. Então às vezes tem um farol quebrado ali. Deus está falando, tá vendo? Esse farol está quebrado, né? E eu falo assim, mas olha só essa cor, não tem um risco. Aí Deus me mostra outra coisa. Tá vendo o vidro ali todo estourado? Eu falo, nossa, mas olha esse retrovisor, é preto. Então, Deus não está preocupado com o carro que eu compro, mas só para a gente entender esse exemplo, né? Então, às vezes a gente quer tanto uma coisa. Então, por exemplo, falando de trabalho, né? Talvez, eu não quero deixar você com mais dúvidas, né? Mas talvez você já estava cansado daquele trabalho, você já não via perspectiva naquilo.
Então não tem problema nenhum você falar assim, ó, eu vou sair desse trabalho, porque eu entendo que já deu e eu quero partir para uma coisa melhor e etc. Certo? O sair, o deixar aquele trabalho. Eu não vejo problema, né? A questão é quando às vezes a gente quer transferir a responsabilidade. Ah, eu saí, Deus me disse que era o momento de sair e agora eu estou desempregado, estou sem dinheiro, sem condição e etc. Então percebe como é muito fácil a gente transferir a responsabilidade para Deus? Então vamos levar num outro sentido agora para ficar mais claro ainda, se é que isso é possível, né? Todos nós... Tava ruim, parece que piorou. Todos nós temos necessidades, certo? Então você, Eduardo, as demais pessoas que estão assistindo, nós precisamos pagar a nossa renda, né? No Brasil é aluguel, nós precisamos comprar comida, comprar roupa, combustível, comprar o carro, trocar de carro, consertar o carro e etc. Para tudo isso, nós precisamos de dinheiro, de recurso. Então, numa conta bem simples e objetiva, parece que não faz muito sentido eu deixar um trabalho sem ter um outro melhor. Porque eu preciso de dinheiro, simplesmente por isso. Né? Então, e assim, se você errou, não significa agora que você tem que ficar se torturando com isso. Bola para frente, segue aí, continua mandando os currículos, colocando, Senhor, me ajuda aí. Eu não sei se eu fiz besteira, mas talvez eu fiz, mas o Senhor é perito em consertar essas besteiras que a gente faz, né? E talvez, eu não sei, né, no meu ponto de vista, me corrija se eu estiver errado, mas talvez tenha sido também a vontade de Deus, assim, se ele sentiu tranquilidade nisso, se ele sentiu realmente, né, que talvez fosse a vontade de Deus, talvez esteja sendo um momento de luta que seja necessário ele passar para um crescimento pessoal, para um crescimento espiritual, porque uma coisa que eu vi é que ninguém busca a Deus quando está na sofrência. Esse é um ponto muito importante. Às vezes Deus permite, né? Não é? Aí ele tirou, e pode até tirar, Sim. dependendo do que seja que ele quer fazer na nossa vida, né? Mas às vezes a pessoa é uma pessoa trabalhadora, honesta, se dispõe a fazer qualquer coisa honesto, né? Para levar o pão de cada dia. E as portas se fecham, às vezes a pessoa é demitida, às vezes acontece alguma coisa que a pessoa não está no dia sem pensar, ela acaba fazendo uma besteira, pedindo a demissão, e quando vê, fala, e agora? Então, às vezes Deus permite que nós passemos por esses momentos para também trabalhar o nosso caráter, para trabalhar para nos fazer mais parecidos com Cristo, através, inclusive, do sofrimento. Sim. Da necessidade de querer ou precisar comprar, pagar algo e não ter o dinheiro, né? Então aí é onde você observou com muita... porque eu digo assim, realmente por experiência própria. Eu acho que nas fases da minha vida, eu acho que os momentos que eu acabei buscando mais mesmo foram nos momentos que eu tava assim, e agora? O que eu faço? De sofrimento. E também foram os momentos que eu acho que assim, onde eu mais cresci pessoalmente, espiritualmente, porque você realmente acaba buscando mais a Deus, acaba tendo mais essa busca, esse desejo de realmente uma resposta de Deus e a vontade de Deus. Então eu acho que é onde a gente acaba, né, voltando e se conectando mais. Então, e ficar sempre atento, porque eu não sei se já citei esse texto aqui, mas lá, acho que em Provérbios diz que enganoso é o coração do homem. Então, percebe que se de um lado tem a paz de Cristo, tentando ali nos convencer, nos ensinar, nos guiar acerca disso que é correto ou não. Por outro lado, tem o coração do homem que é enganoso, dizendo assim, vai lá, isso é bom, isso é certo, isso vai ser maravilhoso, isso é um grande projeto, é um grande trabalho, é uma grande oportunidade, porque a gente quer, e a gente vai se enganando com aquilo. Então, realmente, contrastante, mas ao mesmo tempo, precisa ficar esperto, porque a gente acaba não percebendo o que Deus tem para nós, né? Sim.
Pessoal, bom, o Eduardo agradeceu pela resposta, entendeu tudo, foi falado isso, porque, gente, a gente tá aqui com, entendeu? Ele é maravilhoso, ele é das palavras Essa é bonitas. minha filha, acho que todos vocês estão vendo, já sabem. Por isso que ela está com toda essa. Não, é porque ele Deve estar querendo ganhar um presente dia 1º de maio quero agora, mesmo. que é aniversário dela. Bom, você também que tem a sua pergunta, lembrando, já manda aqui que a gente vai responder, né? Que eu tô aqui com o The Best, entendeu? The Best, Pastor Vanderlei também. Ah, Pastor Vanderlei, que hoje não tá aqui. Ih, eu sou ligeira. Pessoal, então vamos lá. Pastor, em relação ao nosso relacionamento também, né, pessoal, amoroso, como que eu sei também que esse relacionamento, que aquela pessoa que eu tô de olho, tô aqui, como que eu sei que essa pessoa tá dentro dos propósitos de Deus, é da vontade de Deus? Muito bom. Desculpa usar o mesmo exemplo, até porque comparar pessoas, gente, com coisas, parece que não tem nada a ver. Difícil. Mas assim, às vezes a gente começa a olhar, né? O farol, olhar o para-brisa, olhar isso e aquilo do carro e não ver os defeitos, né? Então, eu já coloquei essa minha posição há algum tempo atrás aqui em um dos podcasts passados, que eu particularmente eu não creio que de um modo geral, Deus tem uma escolhida ou um escolhido para alguém. Aqui nós estamos falando de namoro, nós falamos de relacionamento, aí do namoro, depois vem o noivado, depois vem o casamento. É essa a ordem, tá, gente? É essa a ordem, né? Namoro, noivado e casamento. Não é já, casamento não. Tá? Tem uma ordem bacana já, tradicional, e que é um processo normal. Então, assim, às vezes, uma pessoa quer tanto uma outra pessoa que, embora nós somos livres para fazer as nossas escolhas, Deus às vezes dá algum sinal de que essa pessoa pode ser um problema. Então, assim, na mesma questão, eu coloco sempre o primeiro parâmetro que para mim é importante para alguém, e aí eu estou falando de nós cristãos, de pessoas cristãs, começarem um relacionamento. O primeiro ponto que eu entendo não é nem assim, Senhor, é esse escolhido, é escolhido. Não, não é. O ponto que eu acho mais importante, determinante, para começar a pensar nessa relação com essa pessoa, é ele ou ela é cristão? Essa pessoa professa a mesma fé que eu? Porque se eu sou cristão e essa pessoa não é, se eu creio em que Jesus, se eu me empenho e quero ser cada dia mais um discípulo de Cristo, e essa pessoa não quer saber nada de Deus, não quer saber da fé, não quer saber de igreja, não quer saber de evangelho, não quer saber de reino, então esse ponto já descarta. Já não tem que orar para ver se é da vontade de Deus, não, porque já está certo que não é. Percebe isso? Não é. Porque essa pessoa vai te dar trabalho. Aí nesse afã de querer aquela pessoa, né? Nesse afã de estar com aquela pessoa, eu começo a fechar os olhos para esse ponto principal e começo a colocar motivações. Ah, mas e será que Deus não quer me usar para converter essa pessoa? Então prega o evangelho para ela bastante, evangeliza, discipula, e aí se converter, se batizar. Aí fica complicado, né? Então, é sempre querendo queimar etapas, né? Então, se a pessoa não quer saber, já pula fora. Já pula fora. Porque essa pessoa vai te dar problema depois. Quantas pessoas que iam na igreja, congregavam, e aí casou-se com alguém que não queria saber nada de igreja, e agora nem a pessoa vai, e nem essa que ia antes vai, deixou da fé, abandonou a igreja, e em muitos casos se separaram, se divorciaram. Por quê? Porque eu queria aquela pessoa. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, aí eu vejo assim, na liberdade que você e eu temos de escolher as pessoas, escolher nesse sentido, né? Eu quero e tal. Os dois são cristãos? São da mesma fé? Então, beleza. Porque, mas e se não for da vontade de Deus? Se vocês se gostam e os dois professam a mesma fé, não adianta você achar que,
Ah, nós somos tão incomuns. É verdade, são pessoas diferentes. E eu acho engraçado quando eu vejo assim, algum jovem que começa a namorar, e é muito comum isso, né? Eles falam assim, nossa, mas a gente combina em tanta coisa. É porque está apaixonado. Então combina com tudo. A gente tem tanto em comum, tem nada. É porque vocês dois estão apaixonados e tudo que vê é igual, eu quero isso, porque ele quer assim, ela quer assim. Passa 6 meses já começa a bagaceira. Exatamente. Então, às vezes até não quer aquilo, mas não fala que quer diferente para ser igual. E esse é o propósito do relacionamento. É juntar duas pessoas diferentes. E com o tempo, essas pessoas vão se adequando, vão se formatando, embora esse termo não é tão específico para o relacionamento, mas vão se moldando uma a outra para serem uma só carne. Então, isso é importante. Então, como eu saber se é da vontade de Deus? Se é da mesma fé e vocês se gostam. O pastor Cláudio Duarte, ele fala uma coisa. Namoro é bom para testar, mas testar no sentido de estar junto, de conversar, de sair. Uma vez um rapaz me falou assim, olha, eu estou apaixonado por uma moça da igreja. Eu falei assim, e daí? Você está fazendo o quê para ela saber que você está apaixonado? Ah, tô dando tempo, tô orando. Falei, ó, vai passar outro e vai começar a namorar essa moça. Tá apaixonado pela moça, mesma fé, pessoa idônea, né, que você está acompanhando, conhece a família, sabe que a moça ou o moço é realmente uma pessoa idônea, né? Chama, no caso do homem, chama para tomar um sorvete. Chama quem vai no cinema, chama para ir no cinema com mais outros amigos e chama para almoçar junto, para começar uma conversa, para começar a namorar. E aí a importância de ter um namoro saudável, equilibrado. Porque se durante o namoro perceber que não é essa pessoa que você quer para ser sua esposa, seu esposo, você vai poder tranquilamente, e deverá fazer isso, se você entender que não é terminar esse namoro e partir para uma próxima relação no tempo certo. É que eu acho que quando você disse a questão de, né, da pessoa não ter a mesma fé e tudo mais, eu acho que quando a gente acaba gostando da pessoa, a gente fica nessa, mas eu posso levar ela para a igreja também, e não sei o que, e vai dar certo. Mas realmente, assim, se você for ver, em pelo menos praticamente todos os casos, é igual você falou. Eu acho que é muito mais fácil uma pessoa do mundo acabar arrastando você do que você. Eu conheci alguns, aliás, pouquíssimos casais que começaram assim, sabe, que um deles não era da igreja, e aí começaram a se conhecer e tudo mais, e no final a pessoa se converteu, estão firmes na igreja e tudo. Mas a estatística é incrivelmente negativa. A maioria dos casos, os dois, bom, um já está fora, né? O outro deixa de ir na igreja e acabou e não quer saber de mais nada. E, pastor, só pra gente, aqui uma das ultiminhas, você acha que alguma outra pessoa também pode ser usada para revelar, talvez, a vontade de Deus para nossa vida? Isso é muito importante. Então, só numerando aqui, né? Primeira palavra de Deus, a gente falou aqui. O segundo é a paz de Cristo no nosso coração. E aí a gente precisa realmente estar abertos, sensíveis a essa paz. Se perceber que está incomodando, pula fora, ore mais, dá um tempo. Você pode até não tomar uma decisão negativa no momento, mas também não toma positiva. Como diz, fica em stand-by, né? E nesse texto que nós lemos, fala aqui, ó, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, tenha algumas pessoas na sua lista de relacionamentos que você sabe que são pessoas idôneas, pessoas que professam a mesma fé que você, e pessoas que têm uma bagagem, que têm uma experiência de vida, que têm um conhecimento da palavra, que serve a Deus, que é temente a Deus, e que você ouve bons testemunhos sobre essa pessoa, para que você se aconselhe com ela. E se você já tem essa bagagem, essa idoneidade e tudo mais,
seja também uma pessoa que aberta a aquelas pessoas que precisam receberem um conselho, uma orientação. Então, sim, e tem muitos outros textos que diz para a gente se aconselhar uns com os outros, né? Então, às vezes é uma decisão tão difícil que nós já analisamos, né? O primeiro crivo não fere nenhum princípio da palavra de Deus. A gente está ali naquela paz, mas não está ainda muito convicto naquilo, né? Ou não está sentindo paz, e aí a gente pode procurar alguém que vai nos ouvir, vai analisar toda a situação, vai orar conosco acerca daquilo que está sendo colocado ali, e de repente é uma pessoa assim que pode até nos dizer uma palavra no sentido de nos ajudar de fato. Olha, vai por esse caminho, sim ou não, que é o caminho que eu creio que vai ser bênção na sua vida e tal. Cuidado para que você não fique transferindo a responsabilidade para outras pessoas também. Sempre jogar para alguém, mas eu faço isso ou não faço. Percebe que Deus nos dá essa condição de sermos pessoas inteligentes, pessoas guiadas pelo Espírito Santo, ao ponto de nós não precisarmos uns dos outros. Muitas vezes eu preciso de ouvir alguém. Eu sou pastor, né? E preciso de ouvir alguém. Mas eu não posso querer e nem permitir que as pessoas, sejam elas quais forem, tomem a decisão para mim. E se alguém quiser tomar uma decisão no seu lugar, não permita, seja quem for. Agora, há situações em que o conselho dessas pessoas idôneas podem nos ajudar profundamente a chegar numa conclusão. E outra coisa nesse sentido não compartilhe os problemas, dificuldades, uma decisão que você tem que tomar com muitas pessoas. Porque isso pode até trazer mais confusão para você. Como eu disse, tem aí uma lista não muito grande de pessoas idôneas. Não é que aí na igreja, na comunidade que você participa, ou na sua família, não tenha muitas pessoas idôneas. Mas procure não ter uma lista muito grande, para que você converse com uma ou duas, ou no máximo 3 pessoas sobre esse problema, até para que a situação, a decisão, até para que fique realmente um pouco mais... Não tem coisa pior quando você vai contar um negócio que você tá animada tal para alguém, um projetão que você acha que vai bombar e a pessoa tá um desânimo, rapaz, falou tudo errado, isso aí é triste mesmo. E às vezes esse desânimo da pessoa, que é um balde de água fria, muitas vezes ele vem em cima daquela motivação errada da gente, né? E realmente, às vezes, é o banho de água fria que a gente está precisando, e outras vezes não. Outras vezes a pessoa, mesmo sendo idônea, mesmo sendo uma pessoa séria, ela pode, às vezes, não saber te orientar naquela questão. Sim. Pastor, então, antes da nossa consideração final do nosso maravilhoso, novamente nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, @ccrcetubal. Aqui sempre curta os nossos posts, as nossas lives, compartilhe para a gente alcançar mais pessoas. Nos siga também no nosso YouTube, CCR Setúbal, se inscreva lá no nosso canal, tá bem? E convida todos domingo, não é, pastor, às 10 horas, todo domingo aqui, temos o nosso culto presencial, que é sempre realmente uma bênção, um momento muito gostoso também de estar aqui com os irmãos, respeitando todas as regras, não é? E é isso, agradeço a todos vocês que nos acompanharam aqui até agora, firmes e fortes. E um beijo a todos, pastor Laércio. Bom, eu quero reforçar esse convite, né? Domingo às 10 horas da manhã, não estamos mais pegando os nomes, você pode vir aqui e você vai ser bem-vindo, bem recebido. Também quero dar a oportunidade a você que queira contribuir com seus dízimos e as ofertas e não pode estar conosco no domingo e talvez não poderá estar, ou simplesmente quer fazer já da sua casa, através do nosso MBWay ou transferência. Eu imagino que já esteja passando aí na tela os dados da nossa conta e você pode contribuir com seus dízimos e ofertas para que a igreja continue desenvolvendo o trabalho que vem
realizando. E eu quero, então, agradecer a todos vocês que estiveram conosco, e o desejo do meu coração é que todos nós, que todos vocês estejamos afinados com a vontade de Deus. A nossa vontade é perfeitamente afinada com a vontade de Deus. E eu quero fazer uma oração com vocês. Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos por esse momento tão especial. Te peço, Senhor, que esteja derramando ricas bênçãos sobre todos os nossos ouvintes, sobre as nossas vidas, as nossas famílias, nos ajudando, Senhor, a discernirmos cada vez mais, com mais precisão, a Tua vontade, o Teu querer, e estarmos sempre atentos e rendidos à Tua palavra, que é a nossa direção, a Tua palavra que já foi revelada a nós antes de qualquer outra revelação. Que o Senhor esteja guardando os nossos corações, que o Espírito Santo esteja nos conduzindo hoje e sempre. Nós oramos e ministramos a paz de Cristo, que excede todo entendimento, a graça do nosso Deus e as consolações do Espírito sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Amém. É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima. Deus abençoe a todos vocês.